Olá, boa noite, pessoal. Vai começar agora a entrevista com o Eduardo Chanca, especialista na consciência humana. Então, eu queria dar boas-vindas Combinado. a todos nossos amigos aí que estão presentes com a gente hoje. Estou aqui com o Eduardo Chanca, é assim que pronuncia mesmo, Chanca? Bianca, Chanca. né? É, ele passou 6 anos numa prisão na Rússia por levar ayahuasca para o país. Ele pesquisa o assunto da... 3 anos. 3 anos, não é Três 6 anos. não? Ah, 3 anos, Três. mas já tá bom, né? Três. Ele pesquisa o assunto da consciência humana há mais de 30 anos e deixou uma célebre carreira como engenheiro elétrico para se dedicar à terapia holística. Seja bem-vindo, Eduardo. A gente conversou brevemente, né, no telefone e deu para sentir que você está totalmente dedicado, né, a esse. Bom, você já está muitos anos fazendo isso, mas deu para ver que você, vamos dizer, tem uma paixão muito grande, você está com o coração totalmente entregue a isso, né? Então você está focado, e tá para valer mesmo. Então isso acho que já é um ótimo começo assim para falar para o pessoal que está assistindo. E a gente está falando aqui com um homem que está realmente tá morando no mato aí, né? Tá longe de tudo aí agora. Eu queria te perguntar, acho que a primeira coisa, Eduardo, se você puder me responder, na prisão na Rússia, eu queria ter um pouquinho um pouquinho do sentimento que você teve lá. Para começar, você ficou muito estressado, assim, você viu isso como uma coisa negativa ou positiva na sua vida depois do fato? Bom, primeiramente, as coisas importantes da nossa vida, né, como os pais que nós já temos, o cônjuge, os filhos, né? Eu tenho filhos, tenho netos. Então, todos esses eventos importantes da vida, eles não acontecem por acaso, né? Ele tem toda uma razão de ocorrer. E a pessoa tem normalmente na sua jornada neste planeta uma rápida jornada, né? Porque se você durar 100 anos Ainda é pouco, né? é um É. piscar de olhos. Então, a primeira parte da vida ela é basicamente para resolver essas questões pendentes, né, de vidas passadas. E depois o que vai motivar a pessoa é um serviço a um talento que você tem naturalmente, que seria o propósito da sua vida, né? Então, no meu caso, eu tinha várias questões de vidas passadas, né? Não sei se as pessoas acreditam. Eu não acredito, costumo brincar, né? Porque eu lembro de oito encarnações, né? Então, a gente não fala que acredita, a gente só fala acredita naquilo que ele tem dúvida, né? Então, como eu lembro, eu digo, eu sei, não lembro. Bom, eu não acredito. Então, eu tinha uma razão evolutiva de resolver essas questões. Então, o primeiro ano foi terrível, né, porque pesava sobre a minha cabeça cerca de 15 anos, 20 anos de prisão. Apesar de eu ser inocente, porque o chá da ayahuasca ele não é Aham. narcótico, ele é legal na Europa, na Rússia, mas ele tem uma substância psicoativa que é o dimetiltriptamina, da folha da ayahuasca, da DMT. chacrona. E na Rússia, o DMT é um narcótico. E corretamente é um narcótico industrializado, Você diz sintetizado. o DMT que se fuma, né? Esse fumo, exatamente. Então, é um narcótico. Então, quando eu cheguei na Rússia, depois de 15 viagens, já fui à Rússia e a vários países, estava de passagem por Moscou, para a direção à Ucrânia. E aí me deram o chá e aí vira a presença do Ah. DMT, né? Então, aí começou todo o processo. E, co- É um teste, é uma prova de guerreiro, na e realidade, co- né? como é que eles Muito detectaram difícil, né? DMT? Aonde foi? Porque pô, tem que ter um laboratório, né, para detectar DMT dentro de uma planta. Eles têm lá no aeroporto uma fitinha colorida que deve ter a reação, né?
e vai indicando os narcóticos. Então, quando ele coloca aquela fitinha na garrafa mesmo, aí identifica que ali tem a presença do Que DMT. coisa, não sabia dessa não. Então, o primeiro ano foi esse desafio, né? Por várias prisões, muito difícil. Mas depois que eu tive a primeira condenação, o primeiro julgamento, que foram de 6 anos, né? Então eu relaxei, porque eu falei, 6 anos eu me garanto, entendeu? E aí eu comecei a escrever. Então eu tratei a prisão como um retiro espiritual, né? Uma coisa. E eu escrevi Mas muito. essa coisa de você passar em 3 prisões no primeiro ano, isso foi pré-julgamento? Você ficava indo em prisão de delegacia? Como é que funcionou isso? A primeira semana foi prisão de delegacia, depois leva para uma penitenciária, leva para outra, é o pardão da Rússia. Ele vai, você faz um turismo. E você aprendeu a falar russo? Você já sabia? Como é que era? Não, eu me isolei completamente, né? Não me envolvi. Eu fiquei dentro de uma bolha mental. E você já não bebia álcool ou você bebeu vodka nesse tempo, pelo menos? Não, eu não bebo álcool desde 2006. Nenhuma Mesmo, gota de água. 2006? Caramba! E 2006. Como é que você está sorrindo agora, então? Como é que você está sorrindo? Olha, o álcool não faz bem, né? Eu estou brincando, é verdade. Eu tenho o maior cuidado, né? Porque o que diferencia o ser humano é sermos mentais, né? Ter uma mente criativa, né? E o álcool e a maioria dos narcóticos, eu sou totalmente contra narcóticos, né? Não tem questão de moral, é uma questão de se faz bem para a pessoa, né? Então a gente não tem julgamento, né? Mas se a coisa não faz bem para o cérebro, que é a coisa mais importante que nós temos, então deve-se preservar desse contexto de ter uma mente clara. Entendi. Né? Ter boa saúde. E o que você fazia, então, para aliviar um pouquinho da dor de ficar preso? Porque eu pergunto isso, que imagino que muita gente preso arruma outras distrações, né? Você lia muito, se escrevia, né? Você está dizendo? Eu só escrevia, porque não tinha o que Você ler, não tinha acesso a livros, né? É isso é uma das perguntas que eu ia te perguntar. Não tinha livro, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. E foi em que ano isso? Mas aí, olha, isso começou em 30 de agosto de 2016. E eu fui votar para o Brasil em dezembro de 2018. Uau. Depois teve uma apelação lá na Rússia, aí caiu para 3 anos. Então, 6 anos virou 3 anos. Então, Aaron, foi uma prova de guerreiro, que eu gosto de falar. Eu lembro de uma encarnação como um guerreiro Cherokee, pele vermelha. Então, foi a minha prova de fogo. E desenvolvi muito a intuição, como se eu tivesse ido para um monastério no Tibete, entendeu? Só que dentro de uma prisão, né? E o importante, quando você expande a sua consciência, na realidade, o que acontece no teu entorno, ele não te afeta. Você estando em paz, dependendo da situação, você pode até estar com uma doença grave, terminal, mas se você estiver em paz, fala, você está bem, né? Então, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre os seus, vamos dizer, antes de você entrar na prisão, que tipo de transformação você passou dentro da prisão, que você saiu uma outra pessoa, uma pessoa mais forte? Como é que foi esse processo dentro de você? Eu tenho certeza que se a gente passa, né, se a gente... outro dia eu estava correndo, eu corro todo dia de manhã, eu caí no chão e machuquei. E depois, pô, já aprendi muito com isso. Então, imagina passar 3 anos numa prisão russa, né, sem falar russo e tudo mais. O que eu quero entender é como é que foi essa transformação. Quem você era antes e quem você é depois. Durante a nossa jornada
na Terra, né? O nosso propósito de encarnar na Terra como almas, né? É a alma que encarna. Eu sei que eu tenho uma linguagem que talvez não seja comum para as pessoas, né? Não sei, para os seguidores, né? Mas a alma que encarna na Terra, ela tem um propósito, né? É como se esse planeta tinha azul perdido nos confins do universo, é como se fosse uma escola. E a escola, a gente vai para uma escola para aprender, para evoluir, né? E existem as provas. E a prova é para comprovar se você realmente aprendeu, né? Então, o processo de sofrimento, que é parte da dualidade do nosso planeta, né? Porque a gente vive num planeta que é beira o caos, né? Se você olha em termos militares, em termos políticos, em termos econômicos, em termos mais variados, é um planeta muito desigual, um planeta lindo com uma humanidade louca, né? Se você analisar assim, é uma humanidade de baixíssimo nível de consciência. Então, o sofrimento, vamos dar o exemplo da pandemia, né? A pandemia, o Covid-19, ele trouxe uma dose imensa de sofrimento, de dor e de morte, né? Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe um fator evolutivo, que é para as pessoas pararem e refletirem, né? Tipo assim, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? O que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque a gente vê que grandes parcelas da humanidade ela vive em prol do supérfluo, do vazio, da distração, que não agrega nada para a sua alma, né? Então, esses movimentos de sofrimento, no caso da pandemia, criado pela própria natureza, né? Ela tipo obriga a pessoa pela dor a se questionar, se autoconhecer, o que é que estou fazendo aqui, né? Há uma expansão da consciência. Então, a prisão, para mim, foi nesse sentido, né? Porque você ficava ali, eu ficava lá beirando a morte, morrer numa prisão na Rússia e num ambiente muito agressivo, dentro de uma cela 3 metros por 4, com 10 pessoas, né? Então, não Você é fácil. dividia, Então, você dividia a cela com mais 9 pessoas? a média era essa. Uma celinha 3 por 4, entende? E não pode ficar só, porque se ficar sozinho, os caras se suicidam. Então, tem sempre que estar acompanhado. Então, Aaron, todas essas coisas, né, me propiciaram que eu parasse por um ano e escrevesse 3 livros, né? Um livro é A Grande Síntese Aquariana, que são 138 temas variados, temas holísticos, sobre a consciência, sobre saúde holística. A decodificação do livro Apocalipse, o Apocalipse de Uhum. João, né? Que é o momento que nós estamos vivendo agora, e uma pequena história da humanidade. Esse livro a gente deve publicar o ano que vem, e recebi canalizado um programa espiritual chamado MAP, que significa Movimento Ascensional Planetário, que é um programa com a ajuda de seres de luz. Eu sei que esse assunto aqui talvez Fica à vontade, fica à não vontade. seja pertinente, mas existem seres de luz, né? Quem pesquisar sobre pleiadianos, sirianos, são consciências angelicais que estão procurando ajudar a humanidade nesse processo que se chama de transição planetária, que começou a partir do ano 2012, a nova era de Aquários, né? Então, esses seres de luz, como fossem anjos, não têm corpo, não são extraterrestres, são apenas consciências, e estão procurando ajudar a humanidade a purificar os seus chakras, os seus corpos sutis, que se chama de alma. Né? Então, foi
de uma riqueza imensa, e eu só tenho a agradecer por ter passado por essa experiência. Recebi imensas ajudas, né? Primeiro da minha esposa, Patrícia, que fez um trabalho fantástico de coordenar toda a minha defesa, né? Teve até o presidente do Brasil, Michel Temer, que se envolveu no assunto. Recebi apoios, recebi muitas orações, né, que ajudam. É impressionante, você sente o conforto da oração. Nós temos muitos amigos, muitos terapeutas, alunos, vamos dizer assim, dessa terapia de frequência de luz, que é este livro aqui, né? Então, todo esse movimento foi um grande aprendizado, né, para mim, e que eu tenho o maior prazer e a maior honra em partilhar com outras pessoas, porque existem muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que estão no meio dessa matrix materialista, né, contemporânea, e eles estão se questionando, né, o que é que eu estou fazendo aqui neste planeta. Porque se você observa, o nível de riqueza material, vamos dizer assim, para a grande parcela da humanidade, ela é adequada para a sobrevivência. Mas o que você vê é que são pessoas com depressão, com síndrome de pânico, vazio existencial, ansiedade, níveis altíssimos de suicídio, principalmente nos Estados Unidos, né, nos países mais ricos. Por quê? Porque não é que o corpo físico está doente, é a alma que está doente. E as pessoas estão nesse processo. Uma coisa que eu percebi muito nessa pandemia, né, que as pessoas se preocuparam muito, entraram em pânico por causa do corpo físico, né? Quando se fala de pandemia, de doença, as pessoas entram em absoluto pânico, com medo do corpo ficar em dor, ou o corpo ficar, ou morrer, ou ter. Eu vi até jovens, né, que a estatística diz que jovens de até 45 anos de idade, estatisticamente, a pandemia tem o mesmo risco de morte que você dirigir para o trabalho 15 quilômetros por dia, né? E mesmo assim, as pessoas ficaram em absoluto pânico, né? Porque tem a ver com o corpo físico. Agora, quando a gente fala até do corpo emocional, o corpo mental, né? Quando fala sobre ética, né? Que talvez é você fazer mal para você mesmo em termos de alma, né? Em termos da sua própria consciência, as pessoas não dão essa importância toda, né? Então, se você chega em casa com o braço sangrando, né, e fala para sua esposa, meu braço sangrando, ela, não estou falando da sua esposa especificamente, mas no geral, né? Poxa, o braço sangrando, todo mundo da casa se mobiliza para te ajudar. Mas você chega um dia em casa e fala, tô triste. Aí fala, pô, se vira, né? Vai trabalhar, porque seu corpo emocional tá machucado. As pessoas não levam a sério, mas é uma coisa que a gente está aprendendo, né, na sociedade, dá muito mais valor, né, depois da ascensão da psicanálise e tudo mais. Mas mesmo assim é uma coisa, a gente ainda é muito materialista, ainda dá muito valor ainda ao corpo físico. Você não acha? Exatamente. Eu tenho no nosso site frequenciasdeluz.org, tem a parte de publicações, né? Eu vou quase semanalmente eu escrevo um artigo sobre isso. E um dos que eu escrevi foi a pandemia emocional. É exatamente isso que ele está se referindo. A gente, além da pandemia física, né, do vírus, do coronavírus, existe uma pandemia emocional, né? É exatamente isso, que é tão grave quanto a pandemia física, porque é a parte emocional que controla, vamos dizer assim, o seu fluxo energético, que vai permitir com que você tenha saúde física, né? Então, a própria medicina já relaciona isso, né, os aspectos mentais com aspectos somáticos. E a psicologia deixa isso muito claro, né? O tanto de influência que tem nosso inconsciente, né? Sobre nosso bem-estar, nossa saúde, inclusive física, né? Coisas psicossomáticas ou não. Então, assim, independente, eu vejo assim que você tem uma facilidade muito grande de falar
de outras vidas, né, de pleiadianos, né, não sei exatamente como é que fala, mas você vem de uma carreira em engenharia elétrica, né? Então, certamente houve uma transição, um período aí de transição onde você era uma pessoa que talvez se identificava mais com cérebro esquerdo, né? O hemisfério esquerdo do cérebro, e aos poucos foi fazendo uma transição para o direito e hoje em dia provavelmente para glândula pineal, né? Tá mais no centro das coisas aí. Mas eu Isso. queria saber como é que foi esse processo lá no início, quando você provavelmente você tinha alguma restrição, né? Você era cético. Como é que foi esse processo de você deixar de ser cético para se tornar uma pessoa que fala com tanta naturalidade de coisas que outras pessoas nem acreditam, vamos dizer, necessariamente? Bom, a gente, no meu caso, né, até os 35 anos eu era cético, materialista. A minha carreira profissional foi na universidade, logo quando eu me formei, aos 23 anos. Fui um jovem professor universitário muito precoce. E aos 24 anos eu entrei na IBM e trabalhei nela há 20 anos. Trabalhei em vários laboratórios da IBM, na Itália, Estados Unidos, Japão, etc. Quer dizer, trabalho do analítico de engenharia do hemisfério esquerdo. Né? Não acreditava na reencarnação, materialista, carreira, dinheiro, poder, Uhum. entre aspas. Né? Isso funcionou bem até os 35 anos. Qual a tua idade A era? minha idade é isso, 35 anos. Então, aos 35 anos, eu vi uma foto de crianças morrendo de fome em Biafra, milhares de pessoas morrendo de fome. E até aquele momento eu acreditava que havia um Deus bom e justo, mas não acreditava na reencarnação. Então aquilo me chocou, porque como é que poderia ter tantas crianças ao mesmo tempo, na mesma localidade, negras? Eu falei, então não tem justiça no universo, não tem Deus. Se tiver Deus, é um Deus perverso e que é racista, né? Porque era só crianças negras. Então, eu, tipo assim, dei um berro e foi assim, qual a verdade da vida? Fiz essa pergunta para mim mesmo. Então, isso foi em 1985, tinha exatamente 35 anos. E aí comecei a fazer uma busca intelectual, lendo biografias, por cerca de um ano, li umas 50 biografias de várias pessoas famosas, né? E aí, lendo Pitágoras, que foi um grande filósofo, que eu conhecia como grande matemático, né? E muita admiração, aí descobri o Pitágoras, o místico, né? Falava da petonira, as pitonisas, da comunicação entre espíritos encarnados, encarnados, a escola pitagórica, que era uma escola de mistério. E aí comecei a estudar, a partir daí, comecei a estudar religião. Né? Eu, na época, daí estudava teoricamente, e naquela época da IBM eu tinha 150, torno de 150 funcionários, engenheiros muito inteligentes, de todas as religiões, islamista, islã, muçulmano, né, judeu, católico, testemunha de Jeová, ateu, tinha de tudo, né? Espírita. Então eu fui estudando, chamando essas pessoas para minha casa no final de semana e começava para entender. Então a moral da história é o seguinte: que todo mundo, em sua religião, nas suas sistemas de crenças, ele acha que ele é o dono da Uhum. verdade e os outros estão errados. Né? E aí todo mundo pensa assim. Então, qual é a moral da história? A síntese é que ninguém está com a verdade, porque só ele acha, pela ótica, pela visão dele, que ele é o dono da verdade. Então, eu tive uma experiência mística, logo depois desse processo de busca muito intenso, que foi sair do corpo. Isso foi em 11 de fevereiro de 1987. Eu saí do corpo, eu nem sabia que existia isso, eu achei até que tinha morrido, e eu via o planeta Terra de cima. Então, uma que chama hoje de projeção astral, eu nem sabia que existia, aconteceu naturalmente, né? E foi essa experiência
transcendental, que não tem palavra para exprimir o que é, ela é inefável, que fez a minha transformação. E aí eu comecei uma busca espiritual mais consistente. Entende? E aí depois pedi para sair da IBM, fui para Paraíba em 2006, desculpa, em 93, 1993, e aí em 2006 larguei tudo e me conectei com esses seres de luz e trouxe o criador, junto com esses seres de luz, canalizado intuitivamente, essa terapia frequência de luz. E hoje, feliz, procuro ajudar as pessoas que estão na busca espiritual, na busca do autoconhecimento, da expansão da Você conhece a Bárbara Marciniak? Bárbara Marciniak, Bárbara Handiclow, conheço. Você tem São contato com canais. ela? Como é que funciona isso? Não, não, não. Mas elas são canais pleiadianos, muito importantes, né? A Bárbara Handiclow foi quem trouxe a agenda pleiadiana, na década de 90. É um trabalho dos Para quem não sabe, os Pleiades são ou seres mitológicos ou estrelas, né? São um grupo de 7 estrelas que existe do lado da constelação de Orion, né? Ali pro não, é dentro do editor, mas do lado de Orion, né? A Orion vai apontando para ela. Isso. E a, a, a premissa é que existem seres dentro dessa que habitam essas planetas, sistemas solares dentro dessas estrelas, né? Em algum lugar dessas estrelas, que são, me corrija se eu estiver errado, eu estou tentando ver o que eu sei sobre isso. E são, vamos dizer, primos distantes da humanidade, né? Tá mais ou menos certo isso, não? Olha, primeiro, parabéns que você andou fazendo um dever de casa, né? Muito bem. Vamos fazer uma analogia que é mais fácil para a gente compreender, né? Vamos olhar para a Terra. Tudo tem consciência. Então, um mineral tem consciência, o reino vegetal tem consciência, os animais répteis têm consciência, os animais mamíferos têm mais consciência e o ser humano tem mais consciência do que esses outros seres. Okay? Só que também existem seres espirituais angelicais. Né? Se você estuda as tradições religiosas, né? Do Antigo Testamento hebreu, do Novo Testamento cristão, do hinduísmo, aparece a imagem, a figura do chamado anjo. Né? O que é que significa anjo? Anjo é um mensageiro. É isso que vem o significado. É um ser, é uma consciência que nunca encarnou na Terra, não tem corpo físico, só tem a mente, e ele procura ajudar a humanidade, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Como o nosso sistema solar, ele é como se fosse a 8ª estrela pendurado na constelação das Pleiades, né? E a estrela principal é Alcione. A partir de 1987, começou o alinhamento do sistema solar com a estrela Pleiades, com a estrela Alcione das Pleiades, e gerou um campo chamado cinturão de a Alcione é a mais brilhosa, né, das 7 estrelas, é isso? Pra cá. Exatamente. Ela é a principal e as outras estrelas gravitam em torno dela, como se fosse um Sol. A gente tem aqui o Sol e os sistemas, os planetas girando em torno do nosso Sol, né? Chama sistema solar. No caso de estrelas, que é o caso da constelação, então existe uma espiral, né? Existe a estrela principal no meio e existe uma espiral de 7 estrelas visíveis,
que a gente enxerga da Terra. Por isso que na Bíblia, no Apocalipse, em vários livros, ela é chamada de sete estrelas. Então, esses seres, essas consciências, mas antes de chegar nessas consciências, então, na Terra ainda, então nós temos as consciências de vigília, como agora, né, que nós estamos aqui encarnados, mas já tem um outro nível de consciência quando a gente dorme, estado Sim. de sono. É como se fosse um mundo É, paralelo, né? mas Chamado de uma das plano minhas dúvidas astral. é por que que precisa estar localizado geograficamente, não está certo, mas localizado fisicamente, vamos dizer, em estrelas, né? Por que que, se são seres que são mensageiros de consciência, por que que eles estão localizados em algum lugar? Porque localização é físico, né? Não, é um campo Mas magnético. campo magnético é São físico, né? consciências magnéticas. Uma das minhas dúvidas é o seguinte, tipo, se tem essa teoria de que existe seres em um certo lugar nesse grupo de estrelas, né, vamos dizer. É, eles estão atrelados de alguma forma àquele grupo de estrelas, e por que aquele grupo de estrelas, e se estão atrelados àquele grupo de estrelas, eles não seriam de alguma forma físico? Não, não. Por exemplo, o ser humano, a mente humana, ela não é física. A emoção humana, tão importante, Mas ela está não é atrelada ao corpo física, físico do né? ser humano. Então é isso que eu estou perguntando. Qual que é o corpo que está atrelado Vou chegar lá, vou chegar lá. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, todos nós vamos morrer. Você tão bonitinho aí, fumando seu charuto, vai morrer, né? Então, quando a gente morrer, a gente perde o corpo físico, mas a consciência não morre. E a consciência é um campo vibracional, um campo magnético, entende? Então, os seres, e dentro dessa consciência magnética, existem seres mais avançados, como tem os arcanjos, os anjos, Não, os arcanjos, essa Seratatos na parte eu própria entendi, mas Bíblia. é porque assim, se você derivou essa consciência eterna que se transporta através de corpos físicos humanos. Aí o que eu quero entender qual que é o corpo Isso. físico que está atrelado à consciência dos pleiadianos, como é que chama? Pleiadianos? Ok. Pleiadianos. Então, vamos lá. Observe que nós estamos em um planetinha num estado de dualidade, de livre-arbítrio, onde a gente pode fazer o bem e E os pode anjos fazer o não, mal. né? Né? Isso é do misticismo. Isso. Então, esse estado de consciência de 3D, terceira dimensão, do corpo da matéria, e do estado de sono ou do estado desencarnado, 4D, que é a linha do tempo, são estados de dualidade, de livre-arbítrio e da lei do karma. Quer dizer, o que você faz, você paga. Né? Mas tem um momento onde você aprendeu, evoluiu a sua consciência e você só faz o Aham. bem. Então, é o que na teoria Sim. do Jung, que você acessa o seu eu Mas aí, superior, a mas sua aí você está essência além do tempo e divina. espaço, não está? Mas se você está além do tempo e espaço, Exatamente. por que que Aí, você está neste caso, num grupo de estrelas específico? vou chegar lá. Então, quando o ser humano transcende essa dualidade pela evolução da consciência e ele se conecta ao superior, ele para de vibrar a sua alma, vamos chamar assim, numa vibração baixa de terceira e quarta dimensão. Então, ele para de reencarnar. É o que se chama na tradição do hinduísmo de sair da roda de Sansara, que é a roda das encarnações. Então, nós mesmos, um dia, vai atingir esse estado de consciência desperta. É o que chama de consciência desperta, da quinta dimensão. Então, esses seres celestiais estão nesse nível de consciência, que é acima da dualidade e não existe mais a necessidade da encarnação num regime de livre-arbítrio.
Então, o ser humano, um dia todos nós chegaremos lá, né? Agora, então é essa o propósito de você vivenciar via Terra, é sair e vivenciar uma experiência na matéria, encarnado e sem Aham. memória. Porque quando a gente dorme, quando a gente desencarna, a gente lembra das vidas passadas. O problema é quando você acorda e que esquece e só vê um sonho simbólico. Deu para entender mais ou Não, não, menos? isso, essa parte eu entendi. O que eu não entendi, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado um pouquinho, porque a gente Pronto. tem 15 minutos e eu acho que eu gostaria de entrar um pouquinho se você não se incomodar. Eu sei que você já participou eu acho que li em alguma entrevista sua, de centenas de sessões de ayahuasca, tá certo, não? Isso, é Porque isso assim, mesmo. eu já participei aí de algumas, não tantas assim, mas eu tenho uma boa experiência, né, vamos dizer, para minha idade, de ayahuasca. E no começo, quando eu comecei a entrar dentro desse mundo de ayahuasca e do Santo Daime e coisas do tipo, eu era muito classicista, né? Ainda sou classicista, mas eu era extremamente classicista, né? Eu gostava muito de Platão e mitologia grega, estudava grego e latim, esse tipo de coisa. Então, eu lembro que a primeira experiência significativa que eu tive de ayahuasca, eu tive uma conversa muito extensa com a deusa Atena, que inclusive está ali aí no canto ali, uma estátua da deusa Atena. Uhum. E assim, a minha questão para você é o seguinte: eu hoje percebo essa coisa toda como uma projeção da linguística do meu cérebro, vamos dizer. O sistema linguístico do meu cérebro, como foi educado por mitologia grega e filosofia e classicismo e tudo mais, a interface que eu tinha com a parte mais sutil e de sabedoria do meu cérebro, a glândula pineal, o DMT, essa coisa que sobressai o plano físico, o plano de tempo e espaço, essa interface veio com a vestimenta da linguística que eu estava acostumado a digerir, vamos dizer. Assim como, sei lá, a Bíblia fala em termos humanos para a gente poder entender uma coisa que, tá, que é acima dessa terra, mas fala sobre Abraão, Jacó, né? Fala sobre personagens que aparentam ser desse mundo físico, mas na verdade tá dando um mapa sobre um mundo astral, um mundo cósmico, um mundo espiritual, né? Então, o que eu queria perguntar para Isso. você é como que você sabe que essa ideia de pleidianos não é só uma projeção, uma interface, uma forma linguística que foi a vestimenta da sua experiência, do seu cérebro. Como é que você difere isso de uma realidade objetiva? Ok. Na ayahuasca, o chá da ayahuasca, ele é um catalisador, um potencializador, um amplificador da sua própria consciência, de forma multidimensional. Quando a gente bebe o chá, dependendo da cerimônia, depende da cerimônia, altera a sua frequência cerebral, porque no momento atual a gente está na frequência beta, frequência alta cerebral, Uhum, né? Quando a gente relaxa, vai para alfa, quando dorme, vai para teta, depois vai para delta. Já é sono leve e sono profundo, uhum, respectivamente. Então, o chá da ayahuasca, ela leva você conscientemente, como se estivesse dormindo. E as informações, porque veja bem, olha a palavra informação, ela traz forma. Porque a gente encarnado vive no mundo da forma. Mas quando você toma o chá, você entra no astral. Quando você entra no astral, o astral é arquetípico e simbólico. Então, dependendo da sua tradição, que não é no cérebro, você falou no cérebro, não é, é na mente. E a mente se propaga ao longo do tempo, porque a quarta dimensão é o tempo. Quem definiu isso como o tempo como a quarta dimensão foi o Albert Einstein na teoria da relatividade plena. Então, quando a gente toma o chá, aí você, dependendo da sua história de vidas passadas,
Então, claramente, você deve ter tido vivências, experiências no mundo grego, essa informação arquetípica, simbólica, que vem para a sua consciência. Entende? A minha vivência passada é muito mais Não, xamânica. mas assim, Então, Eduardo, você tá falando em termos assim de coisas. Ah, é assim, não é no cérebro. Mas pelo que eu entendo da pesquisa que existe, existem teóricos hoje em dia que propõem que a consciência não é no cérebro, outros teóricos que propõem que não há consciência sem o corpo, né? Não há como haver consciência sem o corpo. Então, assim, a minha pergunta para você tá falando, não é dentro do cérebro. E como é que você tem não é. certeza que não é dentro do cérebro? Como é que você sabe que não é o seu próprio cérebro projetando isso para você? Não. Porque, veja bem, pega um exemplo prático. Uma pessoa anestesiada, um cérebro com movimento cerebral zero, totalmente zerado, e a pessoa assiste, por exemplo, a sua própria cirurgia, né? As experiências de quase morte comprovam isso, né? Esse princípio de que a mente é do Não, mas cérebro, isso aí é eu não uma sei se isso coisa prova, eu não sei se primitiva que prova isso. não tem Talvez sustentação. partes do cérebro não precisam de movimentação cerebral para funcionar. Tá? Pode ser uma forma de explicar isso. Ok, vamos tentar explicar. Nós vamos imaginar um celular, né, que é um Uhum. computador. O celular é o hardware, né, que é o cérebro. Mas quem faz o hardware funcionar é o software, são os aplicativos, que é a Aham. mente. Então, é muito claro, e já tem várias comprovações, de que é a mente sobre o cérebro, não é o contrário. Tanto é que a mente sobrevive à morte física, isto é, a Então, morte do mas cérebro. Eduardo, no exemplo que Isso é você deu que, do celular, o software só funciona se tiver o hardware. é claro, mas quem controla o hardware é o Tá software. certo, né? Mas eu Tanto é estou que falando você muda. sobre o divórcio do hardware e do software. Isso aí, né? Não existe nenhum software no mundo que tá acontecendo sem um hardware. É, Isso. Mas o que permanece, que controla, tá é bom, o né? software. Tanto é que Isso eu você muda o concordo. É essa aplicativo e o interface. hardware É isso muda. que importa em termos de hierarquia, vamos dizer, é, de controle, né? O, o hardware só está lá para estruturar, para poder dar uma arena onde o software vai agir, né? Só que o que eu estou dizendo é que em qualquer exemplo que a gente tem nesse mundo, a gente sempre tem os dois juntos. Se você tira o hardware, o software morre, Isso, entendeu? O software desaparece. Aí isso. eu estou falando como É. que você sabe que essa consciência que seria o software pode sobreviver? Como é que você? Eduardo, falando nisso, eu também acredito nisso que você está falando. Eu estou perguntando isso para você para a gente para a gente chegar a alguma conversa. Eu também acredito nisso porque Isso. assim bom é complicado dizer, né? Mas como você estudou isso tanto, eu queria entender como que você chegou a essa certeza, entendeu? De que o software vive sem o hardware. Ok. Se você olhar o ser humano atual, ele é 98% da humanidade é destra. Você é canhoto Eu ou destro? sou destro. O destro significa que o hemisfério dele dominante, vamos dizer assim, que aqui no cérebro, ele tem dois microprocessadores. Um racional, lógico, analítico, materialista, e um outro intuitivo, criativo, que faz as revelações. Certo? Então, se você analisa, eu sou canhoto. Então, eu nasci com o meu cérebro intuitivo mais ativado do que o racional do engenheiro. Então, se você observa, 98% dos cientistas da humanidade como toda Mas é 98% destra. dos seres Significa humanos que são destros. são destros. E isso é a demonstração de um grande desequilíbrio cerebral. Porque o que funciona nele, que predomina, é o aspecto materialista da sua mente. Enquanto que a pessoa que tem o hemisfério direito
intuitivo, ele tem uma percepção da totalidade muito maior do que a pessoa que só tem a metade só tem um processador funcionando em vez de dois. E a maioria dos cientistas, né, renomados que existem, eles são materialistas, né? Ele só trata do mundo da matéria. E como ele desconhece, ele ignora o aspecto intuitivo, ele rejeita, porque é assim que funciona a ciência. Ela funciona por modelos, por paradigmas, né? O Albert Einstein ele dá um bom exemplo, um dos grandes, maiores cientistas que encarnou nesse planeta, né? Fez grande descoberta e cometeu um grande erro, que foi construir a bomba atômica. Mas não vamos entrar nessa discussão. Ele disse assim: eu penso 99% do tempo com a sua mente brilhante e nada acontece. Quando eu relaxo, isto é, que baixa a frequência cerebral, é que flui as intuições. Então, quando eu estava na prisão, era como se eu acessasse uma internet cósmica, que as pessoas desconhecem, porque o conhecimento que existe é um conhecimento, pode analisar, um conhecimento de segunda mão. Ele não é um conhecimento que você acessa, né, através do seu eu superior. E é interessante que todos os grandes místicos, né, tem aquele momento lá de passar 40 dias no deserto, né, passar um tempo meditando na montanha, passar um tempo no mosteiro, porque é para poder chegar nessa baixa frequência, né, de estado de receptividade, onde você pode receber essa sabedoria, vamos dizer, transcendental que te transforma, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que você respondeu mais ou menos a minha pergunta, porque eu falei de Atena, né? E você falou que provavelmente, então, eu tive vidas passadas que eu usava toga, né, em Atenas lá e tinha alguma experiência com isso, e por causa disso eu vim com esse amor pela Grécia, esse amor pelo mundo antigo. Sem dúvida. Então você, talvez suas vidas passadas, Cherokee ou Dakota, aí por isso que talvez você tenha essa ressonância com a vamos dizer, a interface pleidiana, essa forma de adquirir sabedoria, mais ou menos, eu estou no caminho certo? Exatamente. Aí vamos dizer assim... Por favor, desculpa. Não pode falar. Não, por favor, eu nem lembro o que eu ia falar. Então, veja bem, a raça branca, que é a que domina hoje, a raça ariana, né, ela é uma raça predadora, né? Ela está destruindo a sua própria casa, né? A gente vê isso claramente. Os povos nativos, os peles vermelhas, são seres muito evoluídos em termos de consciência, né? Então, esses seres, eles têm uma... Eu não vou nem falar algumas coisas aqui, porque isso não é demais, mas tudo bem. Então, a humanidade, principalmente os jovens, eles estão buscando, tipo assim, descobrir as suas raízes ancestrais. E o chá da ayahuasca, que é uma coisa imensa, a busca pela ayahuasca em todos os países é imensa. Eu mesmo aqui no Instituto Pleiades, a gente faz cerimônias com europeus, ucranianos, e como são as cerimônias? Que eu já vi de tudo, né? Eu acho que eu já tomei em casa, já tomei com muita gente, já tomei com todo tipo de coisa que você imagina. Mas como é que vocês fazem no instituto de vocês? Como é que é o ritual? O ritual é numa tenda no meio da mata, uma tenda onde tem um vórtice. Se você entrar no site institutopleiades.org, você vai ver as fotos de lá. Temos uma pousada organizada só para o pessoal que fica lá, participar dos retiros espirituais, seminários de frequência de luz, etc. Então, nós temos um ponto energeticamente muito elevado, que é um vórtice da Terra, como se fosse um chakra da Terra, uma construção na geometria sagrada,
que amplifica a vibração. Temos muitos cristais. E a cerimônia, que eu sou o facilitador, o xamã, o coordenador, o nome que quiser chamar, e o chá, que também é um amplificador. Então, as pessoas, eles têm grandes experiências, grandes revelações, grandes transformações. Né? Porque o objetivo do nosso processo de usar o chá não é para distração, não é para entretenimento. É um processo de cura e de autoconhecimento. E o processo em si que vocês fazem, as pessoas entram numa fila, tomam o chá, uma dose, vamos dizer, depois cada um vai para uma espécie de caminha com cobertor. Como é que é exatamente? Não. Nós fazemos um círculo dentro da tenda, cabe umas 40 pessoas no máximo. As pessoas ficam fazendo um círculo, como se fosse uma roda de uma... E tomam o chá, pouco chá, e a gente toca tambor, faz alguns mantras, né, de palavras de poder, no meio daquela vibração muito alta, né, que é a vibração da própria mata, a vibração forte. E a quantidade de chá é pequena, e durante o processo, que dura umas 2 horas e meia, a pessoa fica no silêncio, né, na maior parte das vezes, e no dia seguinte, aí volta, quando termina, a gente começa normalmente 8 horas da noite, vai até meia-noite, as pessoas se recolhem à pousada, que é privativa para isso, dentro do instituto, cabe 30 pessoas, e no dia seguinte, após o café da manhã, a gente faz uma partilha, né? A gente reúne todas as pessoas e as pessoas vão partilhando a sua experiência, que é uma coisa riquíssima, porque ele passou por os processos internos, né? E eu vou explicando o que é que aconteceu, tirando dúvida, entende? Isso aí vai até meio-dia, 1 hora. E como é que está sendo isso? Tá sempre cheio o instituto? Como é que tá o interesse? Tá vindo gente de fora? Olha, por causa da pandemia, nós ficamos 7 meses fechados, literalmente, né? Cresceu a barba nesse período. E você ficou totalmente isolado, não? Só uma pergunta. Fiquei totalmente isolado, escrevendo, revendo os escritos lá da Rússia, né? E aí nós reabrimos agora faz 15 dias. Então deixa eu anunciar para o pessoal aí, institutopleiades.org. Pleiades é PLEIADES.org. Instituto, todo mundo sabe escrever. E se pode visitar, pode marcar, né? Provavelmente deve ter uma agenda que tem que marcar com antecedência. Isso. Aí pode se hospedar lá, então. Isso, tem alimentação. E quanto tempo que você recomenda? Existe um programa específico ou uma recomendação de quanto tempo se deve ir? Olha, no mínimo 3 dias, né? A gente, geralmente, para o pessoal local aqui de Recife, a gente faz cerimônias no fim de semana, sábado e domingo, né? Mas o ideal são 3 dias. E, às vezes, a gente faz cerimônias de formação de terapeutas. E para que nós estamos agora para que tipo de pessoa você recomenda esse tipo de retiro, esse tipo de realinhamento mental, espiritual? Olha, é recomendável para a pessoa que está na busca da cura e do autoconhecimento, da expansão da consciência. Porque a maioria das pessoas, como você sabe, ela vive presa no mundo da matéria, né? Só que isso não é o que a alma quer. A alma quer muito mais do que isso. Ela quer se expressar, ela quer ter um propósito, né, evolutivo, e não ficar na mesmice da normose. Normose quer dizer a doença de ser normal. Então, e tem também o nosso site da terapia holística, que chama Frequências, no plural, de Luz, tudo junto. E você tem um curso também, né? O curso Frequências de Luz.
E esse Temos. curso fala sobre o quê, A gente, brevemente, só para o pessoal conhecer, né, conhecer o trabalho de vocês? ele trata, a gente faz um estudo global, né, vamos dizer assim, dessa uma visão cósmica do ser humano, que nós somos muito mais do que isso, né? E fazemos um estudo de chakras, porque os chakras bloqueiam por razões diferentes. Aprende a fazer o diagnóstico dos chakras usando a radiestesia, usando um pêndulo. Se o chakra está harmonizado, está com pequeno bloqueio grande, etc. E tem um protocolo com a imposição das mãos para a harmonização dos chakras. Né? Então, porque as doenças, na realidade, a doença física, né? A doença mental, a doença espiritual, emocional, ela é resultado de bloqueios Uhum. energéticos. Se a pessoa está com seus chakras harmonizados, com seus campos energético, emocional, mental harmonizado, a pessoa não adoece e vive bem, vive em paz. Né? Então, como a medicina ocidental, alopata, ela só trata o ser humano do ponto de vista físico, basicamente, por especialidade, nunca é visto todo, né? Enquanto que o ser humano é como se fosse uma orquestra que tem que estar em harmonia, embora ela tenha centenas de músicos, centenas Uhum. de instrumentos, né? Mas se um instrumento da orquestra humana desequilibra, ela desequilibra tudo. A gente já está terminando aqui, terminou nosso tempo, infelizmente. Eu tinha várias outras perguntas aqui, mas eu queria dizer da minha própria experiência, só para, vamos dizer, encorajar as pessoas que talvez estejam em cima do muro, com uma curiosidade, um chamado, vamos dizer, né, para mergulhar dentro desse mundo e conhecer essa experiência de tomar o chá da ayahuasca. E eu, sinceramente, eu recomendo o Instituto Pleiades. Não é porque eu conheço, porque eu não conheço pessoalmente, mas é porque eu sei da história do professor Eduardo Chanca, que está aqui com a gente, e eu sei que ele já passou por várias outras metodologias, né, de ayahuasca, então é uma pessoa muito madura, vamos dizer, hoje faz isso de uma maneira não do jeito que você, me corrija se eu estiver errado, que você recebeu inicialmente. Você aprofundou isso a mais, você levou mais à frente e você criou uma metodologia que você provavelmente considera mais saudável, mais eficaz, né, para o buscador, para a pessoa que tá buscando essa transformação espiritual. Então, eu digo assim, a minha própria experiência, quando vamos dizer, eu antes de eu ter experiências com ayahuasca e depois de ter experiência com ayahuasca, não, em termos de conhecimento, a gente não muda muita coisa. Eu acho que o que muda significativamente, no meu caso, por exemplo, é que muita coisa que eu sabia, lendo Jung, lendo Platão, Pitágoras, qualquer misticismo, cabala, qualquer coisa do tipo, você pode até gostar muito desse tipo de coisa, você pode estudar muito sobre o mundo angelical, o mundo espiritual, esse tipo de misticismo, só que tomando ayahuasca, o incrível é que você tem uma experiência, né? Uma experiência ao vivo e a cores, né? Como é que pode se dizer isso? Você tem uma presença naquilo, então você está acordado enquanto aquela coisa acontece, e obviamente você tá passando isso junto com outras pessoas. Então você entende que aquilo é realmente é uma experiência real e não uma esquizofrenia, né? Não um outro tipo de coisa que você pode estar passando. E isso leva você a entender vamos dizer, Eduardo, só para ser leniente, né? Que muita gente não acredita em corpo astral, qualquer coisa do tipo, mas mesmo se você não acreditar, você no mínimo entende que o seu cérebro ou sua mente tem muito mais camadas do que você achava que tinha antes, né? No momento que você passa por essa Exatamente. experiência, você entende isso na prática, que uma coisa é você teorizar isso, não, eu acho que é verdade, eu não sei se é verdade, aí fica no debate verbal, né? Mas outra coisa é você viver essa experiência de fato, e aí não é Exatamente. uma questão, não é uma questão
acreditar ou não acreditar, é uma questão de identidade, né? É uma questão de ter vivenciado. Então, a diferença entre, por exemplo, sabia que sua mãe pode não ser sua mãe, né? Claro, é verdade, você pode ter sido trocado no berço, mas a sua mãe é sua mãe porque você tem a identidade, essa identidade, né? Ninguém pode te convencer, teoricamente, que sua mãe não é sua mãe, porque né, não faz diferença a teoria e o papo verbal. A diferença mesmo é a experiência da identidade. E eu acho que a ayahuasca te dá uma experiência de identidade, de passar por um momento, uma presença e uma percepção alterada, né? Uma capacidade mental ou cerebral, dependendo do jeito que você quiser colocar, que você não tem no dia a dia, né? Que você até é capaz, em experiência de quase morte, você é capaz de acessar isso, né? O DMT é liberado no cérebro e coisas do tipo. É possível, ou em momentos de êxtase, não em termos de droga, mas em termos de companheirismo ou de autoentusiasmo, na verdade é possível também o DMT espalhar no cérebro. Só que o interessante da ayahuasca é que você faz isso ritualisticamente. Então é quase, vamos dizer, é replicável, né? Então você que eu lembro sempre que eu tenho uma experiência ou eu acho que qualquer pessoa ouvindo aqui que vai concordar com isso, quando você tem uma experiência muito impactante, depois que vai passando bastante tempo, você vai perdendo a conexão com essa experiência e você vai duvidando um pouco se ela foi real ou não. Então, o interessante da ayahuasca é que é replicável, né? Você pode ir lá fazer de novo e voltar para aquele centro da experiência de novo. Então, é uma coisa realmente única, né? Dentro desse mundo. É claro que existem outras substâncias psicoativas que aproximam e tudo mais, mas eu já experimentei de tudo e a ayahuasca é de longe, né? Vamos dizer, a mais autêntica e a que te leva num grau de maior dessa experiência transcendental de fato, né? Então eu queria recomendar aí o Instituto Pleiades mais uma vez, recomendar o canal de YouTube do Eduardo Chanca, dizer que às quartas-feiras no Instagram ele faz uma meditação de autocura, né? Continua sendo quarta-feira? Todas as quartas-feiras, 21 horas. E é isso, eu queria te agradecer muito, Eduardo, por ter participado do meu programa aqui e dizer que, infelizmente, a gente não conseguiu chegar nem a 15% aqui do script aqui, assuntos que eu gostaria de abordar, mas se você aceitar, outro dia eu posso fazer um convite para a gente se aprofundar um pouquinho. Será um prazer, uma grande honra. Eu fico muito feliz ver um jovem como você, já de consciência desperta, com um número significativo de seguidores e trazendo uma contribuição importante, né? Porque no meio das trevas que a gente vive, do materialismo, se a gente acende uma velhinha, apenas uma velhinha, mas ela tem um poder de iluminar muitas consciências, né? Então, eu estou a seu serviço e é um prazer voltar aqui para outras oportunidades. E quem quiser me contactar pelo Instagram é Eduardo Chanca Rocha. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou terminar dizendo que, independente do que você acredita, né, se você é ateu ou se você é uma pessoa extremamente mística, isso para mim, né, pessoalmente, isso é uma questão de linguagem, de comunicação. Mas certas coisas, vamos dizer, servem para qualquer ser, né? Todos nós temos algo muito em comum e a gente tem uma maturidade menor ou maior dentro da nossa consciência. Eu acho que essa é a sua mensagem principal, né? Que existem níveis de, de, de despertar da consciência, né? E independente do termo que você usa, se é consciência ou maturidade ou sabedoria ou o que você quiser, certamente existe como se expandir nisso, existe como alcançar níveis maiores e, vamos dizer, também abandonar níveis inferiores, ou seja, identificações com picuinhas, né, com coisas banais e tudo mais.
Então, eu recomendo isso pessoalmente para qualquer tipo de pessoa e acho que todo mundo tem a ganhar, né, com essa exploração, independente do que se acredita. Exatamente. Então, valeu, Eduardo. Tudo Tá de bom bom, aí para você. querido. Muito obrigado mais uma vez. Tudo bom para você? De bom. Tchau, tchau. Gratidão. Grande abraço. Boa Tchau, tchau. noite.